Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 10 de julho. Vamos ao nosso cardápio de notícias de hoje. Reforma tributária segue para a votação no Senado e presidente Lula deve discutir com Rodrigo Pacheco a escolha do relator. Decreto do governo de Alagoas amplia para 31 as cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Mais de 23 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Nos destaques internacionais, bombardeio em ponto de ajuda humanitária mata 4 pessoas na Ucrânia. E a gente quebra o protocolo no dia oficial de se começar uma dieta para comemorar uma das invenções culinárias mais adoradas da história. Afinal, hoje é dia dela, da pizza. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o presidente Lula deve discutir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a escolha de um relator para a reforma tributária. A intenção é que a proposta seja avaliada o quanto antes. Vamos ver. A escolha do nome de um relator para a reforma tributária no Senado é um assunto para começar a ser abordado nesta segunda-feira entre os líderes do Executivo e do Legislativo. A expectativa no Palácio do Planalto é de que o escolhido inicie imediatamente a análise da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. A intenção do Senado Federal é votar a reforma tributária em plenário até o final de setembro. Se as expectativas de mudança no texto forem confirmadas, o documento vai precisar retornar para a Câmara dos Deputados. Os senadores Eduardo Braga e Otto Alencar estariam entre os favoritos do Palácio do Planalto. Já as lideranças partidárias defendem o nome do senador Davi Alcolumbre. Mas a avaliação de assessores do governo é que ele já esteve sob os holofotes como relator de outras medidas governistas e que, por isso, seria a hora de dar espaço para outros senadores. O texto da reforma tributária já tem levado líderes partidários do Senado Federal a discutirem a possibilidade de alterações na proposta. Uma delas é a tentativa de retomar incentivos fiscais para montadoras do norte e nordeste do país. Outra mudança discutida é a ampliação do número de setores beneficiados com a alíquota reduzida. E o tenente-coronel Mauro Cid depõe nesta terça-feira na CPMI do dia 8 de janeiro, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos extremistas. O militar tentou ser dispensado do depoimento pelo Supremo Tribunal Federal, mas a ministra Carmen Lúcia negou o pedido. Ela determinou que Cid tem o direito de não produzir provas contra si mesmo, podendo não responder às perguntas que possam incriminá-lo. Em 30 de junho, ele depôs pela 6ª vez a Polícia Federal. Mauro Cid foi preso em maio por suspeita de participação em um suposto esquema de fraude em certificados de vacinação durante a pandemia de Covid-19. Ele também é investigado em outros 2 inquéritos que apuram o envolvimento dele nos atos do dia 8 de janeiro e no caso das joias recebidas pelo governo Bolsonaro da Arábia Saudita. E neste final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Colômbia para a reunião dos 8 países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. No encontro, ele propôs a criação do Parlamento Amazônico. Vamos conferir. Também participaram da viagem a primeira-dama Janja, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara e a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima Marina Silva. O grupo foi recebido pelo presidente colombiano Gustavo Petro. Os delegados da OTCA concordaram com a necessidade de evitar um caminho sem volta em termos da degradação da Amazônia, afetada pelo desmatamento, pela exploração de minerais e petróleo e pela extensão das fronteiras agrícolas e pecuárias. Mas as decisões políticas serão insuficientes se não houver apoio financeiro para preservar a floresta amazônica, que abriga 10% de todas as espécies de flora e fauna e possui a maior reserva de água doce do planeta. Vamos ter de exigir juntos que os países ricos cumpram os seus compromissos, incluindo a promessa feita em Copenhague em 2009 de $100 bilhões por ano para a ação climática. Superar a crise climática obriga a uma inversão de... Superar a crise climática requer um investimento de $3,3 trilhões por ano e 30 vezes menos, o que é $100 bilhões nem sequer foi cumprido. E 30 vezes menos que 100 mil, nem sequer han sido cumpridos.
Os delegados de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela realizaram uma reunião técnico-científica de 2 dias, promovida por Bogotá antes da cúpula de agosto, em Belém, no Pará. Entre os temas debatidos estiveram a proteção dos povos indígenas, bioeconomia e combate aos crimes transnacionais. E agora a gente fala sobre a situação em Alagoas. Mais de 23 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas por causa das fortes chuvas que atingiram o estado. 31 cidades estão em situação de emergência. O balanço atualizado foi divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Ao todo, 3.566 pessoas estão desabrigadas e, por isso, tiveram que deixar suas moradias definitivamente. Outras 20.111 ficaram desalojadas e precisaram deixar temporariamente suas casas por questões de segurança, mas poderão voltar quando o nível de água baixar. Em diversos municípios, houve transbordamento de rios. Murici é o município com o maior número de pessoas desabrigadas. Já a matriz de Camaragibe concentra a maior quantidade de desalojados. Uma pessoa morreu em Joaquim Gomes em virtude das chuvas. O governo federal reconheceu a situação de emergência em pelo menos 7 municípios de Alagoas. O decreto foi assinado neste domingo pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff Barreiros. Os registros de chuva acumulada são impressionantes. Em Atalaia, por exemplo, foram 150 milímetros em 12 horas. O volume é o equivalente à metade da média histórica para todo o mês de julho. E a situação também está complicada no sudoeste do Japão. Milhares de pessoas receberam a recomendação de abandonar as suas casas nesta segunda-feira, depois que a Agência Meteorológica Nacional emitiu um alerta para a chegada das chuvas mais intensas já registradas na região. Uma mulher de 77 anos morreu em um deslizamento de terra na zona rural de Fukuoka, informou o Corpo de Bombeiros do município. O marido da idosa foi resgatado e levado para o hospital. De acordo com autoridades, 3 pessoas são consideradas desaparecidas devido a outro deslizamento de terra na cidade de Karatsu, município de Saga, vizinho de Fukuoka. Mais de 420 mil moradores dos municípios de Fukuoka e Oita receberam alertas para abandonar suas casas com a mensagem. Também foram emitidos alertas menos graves para os moradores de outras áreas de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi e Oita, com pedidos de evacuação para áreas de risco. A Agência Meteorológica do Japão advertiu que as fortes chuvas ameaçam provocar inundações e deslizamentos de terra em Fukuoka e Oita. O Peru decretou estado de emergência de saúde por surto de síndrome de Guillain-Barré. De acordo com o novo balanço do Ministério, entre janeiro e julho foram registrados mais de 180 casos e o número de mortos subiu para 4. Neste domingo, o governo peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias devido a um surto incomum de casos de síndrome de Guillain-Barré após a morte de 4 pessoas pela doença. A síndrome de Guillain-Barré é uma condição neurológica rara e grave em que o sistema imunológico do corpo ataca o sistema nervoso periférico e isso resulta em uma inflamação dos nervos, que, por sua vez, leva à fraqueza muscular, formigamento, dormência e, em alguns casos mais graves, paralisia. Embora a causa exata seja desconhecida, a síndrome de Guillain-Barré muitas vezes está associada a infecções virais anteriores. Com o decreto, o Ministério da Saúde poderá comprar imunoglobulina para o tratamento de pacientes com a doença. Ao todo, 182 casos já foram confirmados no país em 2023, sendo que 31 pacientes ainda estão internados. E veja a seguir, bombardeio em ponto de ajuda humanitária mata 4 pessoas na Ucrânia. E a gente quebra, assim, o protocolo no dia oficial de se começar uma dieta para comemorar uma das invenções culinárias mais adoradas da história. Afinal, hoje é o dia dela, da pizza. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais. O Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio anunciou neste domingo a morte de Osama al-Murhaer, chefe do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria, em um ataque com drones. Um chefe do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria, identificado como Osama al-Murhaer, foi morto em um ataque de drones dos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste domingo pelo Comando Central Americano no Oriente Médio. Segundo o CENTCOM, nenhum civil morreu no bombardeio, mas as forças de coalizão internacional, liderada pelos próprios Estados Unidos, registraram uma vítima. Chegamos ao local depois de ouvir uma explosão há cerca de meia hora. Estávamos nas proximidades. Encontramos um homem que havia sido atingido por 4 mísseis, que explodiram, e outro que não explodiu. Suspeitamos que tenha sido um ataque de drone. O corpo do homem foi dilacerado. Vale ressaltar que há 2 ou 3 dias havia aviões russos sobrevoando a região, junto com uma aeronave de reconhecimento dos Estados Unidos monitorando a área. Eles podiam estar rastreando nos últimos dias e hoje foi o ataque. Um comandante dos Estados Unidos disse que drones americanos envolvidos nas operações contra o EI na Síria foram atacados por aviões militares russos na quinta-feira, pela segunda vez em 24 horas. O Estado Islâmico se apoderou de vastos territórios na Síria e no Iraque, como consequência, entre outros, da guerra na Síria, iniciada em 2011. O califado na Síria foi derrotado em 2019, mas a coalizão continua no país para combater os grupos jihadistas que ainda atuam na região. E neste sábado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos e a China devem comunicar diretamente suas preocupações sobre as práticas econômicas, além de pedir maior cooperação bilateral sobre a mudança climática. Em Pequim, durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro Haley Feng, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse: em meio a um cenário econômico global complicado, há uma necessidade urgente de que as 2 maiores economias se comuniquem de perto e troquem opiniões sobre nossas respostas a vários desafios. Esta comunicação pode ajudar ambas as partes a compreender melhor o panorama econômico global e a tomar melhores decisões para fortalecer as nossas economias. Yellen está em uma visita de 4 dias à China desde quinta-feira, com o objetivo de reduzir as tensões e buscar áreas de colaboração entre as 2 maiores potências econômicas do mundo. O presidente espera que os Estados Unidos sejam racionais e pragmáticos e trabalhem com a China comprometidos com os entendimentos alcançados em Bali e traduzam declarações positivas em ações para estabilizar e melhorar as relações. O vice-primeiro-ministro respondeu lamentando o que chamou de incidentes inesperados que complicaram os esforços para melhorar as relações bilaterais e prometeu ações concretas. Ele se referia em particular ao suposto balão de vigilância chinês que foi abatido em fevereiro pelos Estados Unidos enquanto sobrevoava seu território. Durante a visita, a secretária do Tesouro enfatizou áreas em que as 2 potências precisam trabalhar juntas, como as mudanças climáticas. No ano passado, a China anunciou a suspensão temporária das negociações sobre o tema, depois que Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes, visitou Taiwan, um território que a China reivindica como seu. Agora, as conversas podem ser retomadas. Agora a gente fala sobre a situação no leste europeu. 4 pessoas morreram após um bombardeio atingir um ponto de ajuda humanitária na região de Zaporísia, na Ucrânia, neste domingo. Autoridades ucranianas culparam a Rússia pelo ataque. Entre os mortos estão 3 mulheres e 1 homem. Outras 13 pessoas ficaram feridas. De acordo com o governo regional ucraniano, uma bomba de aviação guiada atingiu um prédio escolar que era usado como ponto de ajuda. A Procuradoria-Geral da Ucrânia afirmou que abriu um processo por crimes de guerra após o ataque que atingiu a cidade de Orikhiv. Desde o início da invasão à Ucrânia, a Rússia nega ter promovido ataques contra civis. Atualmente, a Ucrânia está realizando uma contraofensiva para recuperar territórios em Zaporísia, que estão sob controle da Rússia. A região também conta com a maior usina nuclear da Europa. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, retornou ao país acompanhado de comandantes militares que defenderam a fábrica de Azovstal em Mariupol no início da invasão russa. O grupo embarcou em Istambul, na Turquia, onde o líder ucraniano se reuniu com o colega Recep Tayyip Erdogan um dia antes. Os militares deveriam permanecer em território turco até o fim do conflito, em respeito a um acordo diplomático. A presidência ucraniana confirmou que obteve autorização para repatriar os membros do regimento Azov após negociações com Ankara. O Kremlin criticou a repatriação, classificada de violação direta dos termos dos acordos existentes, segundo agências de notícias russas.
Para o porta-voz do governo de Moscou, Dmitry Peskov, tanto a Ucrânia quanto a Turquia violaram os termos do pacto. Ele associou o retorno dos membros do regimento ao fracasso da contraofensiva ucraniana lançada em junho, mas também a vontade de Ankara de mostrar solidariedade antes da reunião de cúpula da OTAN, marcada para a próxima semana. Parte do regimento Azov do exército ucraniano, formado sobre as bases do batalhão ultranacionalista de mesmo nome, foi capturada pelas forças russas após a queda de Mariupol, em maio de 2022. Os combatentes do regimento são celebrados como heróis na Ucrânia por sua resistência a Azovstal durante o cerco a Mariupol e criticados na Rússia por seus vínculos com o ultranacionalismo ucraniano. No fim de setembro, a Ucrânia anunciou uma troca de 215 militares com a Rússia, incluindo os chefes da defesa de Azovstal, entre eles 5 comandantes transferidos para a Turquia. E o primeiro-ministro da Holanda anunciou que deixará a política depois das eleições parlamentares antecipadas que vão acontecer no fim do ano, o que vai marcar o fim da carreira do chefe de governo que permaneceu por mais tempo no cargo na história do país. Rutte, que liderou 4 governos de coalizão desde 2010, anunciou o fim de sua coalizão de 4 partidos depois de disputas internas sobre o endurecimento da política de asilo. O primeiro-ministro do Partido Popular pela Liberdade e a Democracia destacou que permanecerá como líder do governo interino até as eleições, que não devem acontecer antes de meados de novembro, de acordo com o Conselho Eleitoral holandês. Porém, ele enfrenta ainda nesta segunda-feira uma votação no parlamento, onde a oposição está disposta a destituí-lo como primeiro-ministro interino. E segunda-feira é dia de começar a dieta, não é mesmo? Mas hoje nós vamos ser obrigados a quebrar sim esse protocolo. Isso porque essa segunda é o dia da pizza. E se aquela famosa frase diz que aqui no Brasil tudo acaba em pizza, aqui também tudo pode começar com pizza, inclusive a semana. Vamos juntos conferir a reportagem da Maria Clara Leite? No Brasil é difícil encontrar quem não goste. Pizza é o prato predileto da nossa família. Eu adoro pizza. Acho que é um dos meus fast foods favoritos atualmente. Não é à toa que 1 milhão de unidades de pizza são produzidas por dia no país. E o estado de São Paulo é responsável por mais da metade desse total estimado. A capital paulista é a maior consumidora da iguaria no Brasil e a segunda cidade que mais consome pizza no mundo. Pizza pra mim é um negócio que tem que ter toda semana e eu como pelo menos uns 6 pedaços. Meu esposo faz pizza, então a gente come sempre. Apesar da alta demanda, a concorrência em São Paulo é grande. São cerca de 26 mil pizzarias no estado. Por isso, o preço precisa ser competitivo. Mas, segundo este chefe administrador de uma famosa rede de restaurantes na capital, a alma do negócio está no atendimento. O que nós vendemos são momentos felizes, tá? Você não entrega para o cliente que vem nos visitar, principalmente numa loja física, você não entrega a pizza propriamente dita. A pizza ela é mais um dos ingredientes que vai cativar esse cliente. É o serviço, é o sorriso, é o aperto de mão, é o abraço, é o acolhimento que você dá ao cliente. Além disso, é preciso investir em ingredientes selecionados. A gente ainda opta por fazer produtos naturais, que compra-se no Ceasa, que a gente manufatura ele todos os dias, tá? É uma escolha, principalmente em cozinha. Tá? Nós entendemos que é melhor e que no produto final fica mais gostoso, mais saboroso e mais fresco. Com tudo isso em mãos, entra em jogo o segredo do chefe no preparo de uma boa massa. A base é essa aqui: farinha, água, açúcar, sal, azeite e o fermento. Só que o diferencial para se chegar àquela textura e sabor adequados está no tempo de descanso. Não é isso, Fábio? Com certeza. No nosso caso, a gente faz uma massa que ela é maturada. E por que ser maturada? Porque ela, a partir do momento que ela descansa um dia, a gente dá 24 horas de descanso para a massa, ela não vai fermentar no seu estômago. Então, quando você for apreciá-la no dia seguinte e você comer ela, 2 horas depois, você vai sentir aquela saciez, parece que não comeu nada. E isso faz toda a diferença. E aí vem os recheios, um melhor que o outro. E como tem variedades! Neste cardápio são 36 sabores. Os mais pedidos? Quase sempre querem os tradicionais: atum, frango catupiry, a marguerita. O mais tradicional de todos os sabores:
A clássica receita, feita com molho de tomate, queijo e manjericão, que retrata as cores da bandeira italiana e resgata uma história centenária. De uma rainha que pedia, que gostava e tudo mais, tem a cara da Itália e talvez seja o grande nome da pizza. Assim como o espaguete é o grande nome do macarrão, a pizza margherita seja o grande nome da pizza. Apesar de ter nascido no Egito, foi na Itália que a iguaria chegou ao sabor e formato que conhecemos hoje. E aqui no Brasil, a cada dia ganha novos sabores, alguns um pouco diferentes. Essas pizzas que são chamadas pizzas mais gourmets, tá? Que fogem um pouco do tradicional, hoje estão ganhando cada vez mais espaço. Eu diria até que em pouco tempo, tá? Vão vender mais do que a tradicional margherita. É o caso da Brasiliere, que já é sucesso por aqui, apesar de seus ingredientes um tanto exóticos. Alite com escarola. Será que dá liga? Bem, agora só experimentando para saber por que essa combinação tem feito tanto sucesso entre os clientes. Bora lá! A pizza é mesmo uma delícia. Um sabor diferente. Difícil de descrever. Se você vem para São Paulo, se você está em São Paulo, vem experimentar a nossa Brasiliere. Garanto que você não vai se arrepender. Oito horas e 55 minutos e eu confesso que já estou com vontade de comer uma pizza. E você? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até lá!